gostaria de falar para você de uma loja super completa em produtos médico-hospitalares. Lá você encontra produtos descartáveis, luvas, aparelhos, massageador. Isso tudo você encontra no lojão das clínicas, localizado na Najib Mutan 417. Passe lá e confira. Estamos de volta com o segundo bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos tratando de um assunto muito importante, que é sobre hérnia de disco. O que você precisa saber? E estamos aqui com o Dr. Sandro Cavalcante, que é neurocirurgião, e é ele que está falando aqui conosco hoje. E está muito interessante. A gente já falou muitas coisas, já explicou aqui várias situações, e a gente vai continuar aqui. E não saia daí, fique ligadinho em todas as informações, porque às vezes você não tem a patologia, a doença, mas conhece alguém, tem algum familiar, então é sempre importante estar bem informado, e ainda mais com as informações que nós estamos aqui sabendo hoje. Algumas, eu estou aqui até assim, né, doutora? A gente também aprende, né? Com certeza. A senhora, nesse último bloco aí, tirou as suas dúvidas, um bocado de dúvidas. Aproveita e tira logo as dúvidas. É sempre muito então bom. Então pode continuar. Eu digo que a gente é um eterno aprendiz, né? Tempo onde está aprendendo, né? Acho que a essência é essa, né? Isso. E aqui, doutor, tem uma... Eu sei que o senhor já falou, mas tem umas... Quais são os sintomas gerais, para quem está começando agora nesse bloco com a gente, da hérnia de disco? Quais são os sintomas? Bom, primeira coisa, a hérnia de disco ela pode ser assintomática. Né? Não é o fato de ter hérnia de disco, ela é responsável pela sua dor. Então, tem que ter consciência disso. Né? Então, a primeira coisa é essa, ela pode ser assintomática. Às vezes é difícil convencer o paciente de que ele tem uma hérnia de disco, tem uma dor, mas não é essa hérnia de disco que está causando a dor. Tá? Bom, o sintoma principal é a dor. Essa dor pode ser referida sobre a coluna dependendo do nível, coluna cervical, em cima da coluna torácica, coluna lombar. Tá? Existem as dores referidas para ombro, pode ter manifestação no ombro, para o braço, né? Para a região glútea, para a perna. Tá? E eu costumo dizer para o paciente que ele sente um trajeto, né? Quando está pinçando o nervo, ele sente um trajeto. Eu costumo dizer assim, se eu lhe desse um pincel, uma canetinha, por onde a dor está passando? E eles conseguem desenhar assim, doutor, está vindo por aqui, coloca o ponto dedo, né? E dizem assim, e essa dor, no caso, pode... O que é mais comum? A lombar, né? Região glútea, região do quadril, irradiar para a coxa, região anterior, posterior, da coxa, joelho, tá? A perna, né? Região da panturrilha mais frequente, mas a região lateral também pode ir para o pé, na sola do pé, no dorso do pé, para os dedos, o dedão. Né? Então, essa dor pode se manifestar dependendo do nível que está acometendo. Esse é o sintoma mais comum, dor. Tá? Mas existem situações em que o paciente manifesta déficits neurológicos. Certo? A perda de força, certo? Uma perda de força na mão, fica com a mão caída, não consegue levar a mão, né? A perda de força só num dedo, ou na perna, ou no pé, ficar com o pé caído, que nós chamamos, o paciente não consegue elevar o pé. Né? São situações que exigem uma observação cuidadosa, em alguns casos, eu digo até a maioria, precisam de tratamento cirúrgico imediato, porque corre o risco desse paciente perder a função, aquela função motora. Né? Se você tratar muito tardiamente essa hérnia, retardar nessas situações, você pode estar prejudicando o paciente. Ele está perdendo a chance de recuperar aquela função. Certo? Incontinência urinária. Né? Já tive casos de paciente que teve a dor, aquela anestesia na região perineal, aquela anestesia ali, e não conseguia fazer xixi. Né? Aí você faz uma ressonância lá, uma hérnia extrusa, comprimindo as raízes ali na região lombar, que a gente fala ali onde tem as raízes da caldequina, né? Então, depende do nível. A dor é o sintoma mais comum. Tá?
A dor é o sintoma mais comum, de longe é o mais comum. Pode ter formigamento também, doutor? Que é o formigamento? Formigamento, né, que é o sintoma mais sensitivo, né? Pode ter parestesias, né, no trajeto daquele nervo acometido, tá? Isso a gente analisa no exame neurológico, né? Você faz toque, passa o dedo, um algodãozinho numa região específica lá e faz os testes. E o paciente diz: eu não estou sentindo, ou está menos que do outro lado, que existem as alterações sensitivas também, mas vai depender do nível e do trajeto. Situações mais graves são as situações de paraplegia, monoplegia, né? Só um membro ficou afetado, paraplegia, que o termo médico é crural, né? Que é quando as pernas ficam paralisadas, que são situações mais graves, tetraplegia, né? Quando os braços e as pernas ficam paralisadas, nesse caso, a gente tem que pensar numa hérnia de disco. Se a gente pensar em hérnia de disco, uma hérnia de disco cervical, comprimindo a medula, são situações desesperadoras, né? Você tem que fazer um tratamento cirúrgico imediato desse paciente, senão ele corre o risco de ficar numa cama. Na verdade, assim, o que a gente vê são... Eu acredito que chega lá para o senhor muitas pessoas que vão levando, né? Toma uma medicaçãozinha, aí vai passando. Eu estava assim, antes de vir para o programa, eu pensando assim, porque o Marcos, né? Marcos Jová, lá tem hérnia de disco. E aí todo dia, eu estou sentindo dor. E aí toma ali a medicação, vai passando. Se ele tivesse aqui, eu ia estar queimando ele que só, doutor. Porque quando ele está no programa, quem queima sou eu, né? E a pessoa... Coitada, a Regiane ficou morrendo de dó dele, né? Mas, assim, é muito isso. Eu creio assim, que coisas que poderiam ter sido resolvidas, né, lá atrás, aí vai protelando isso, e quando chega lá no doutor Sandro, já, muitas vezes, coisas que não precisava ser cirúrgico, aí já é cirúrgico, né, doutor? O que eu costumo falar é que a gente esquece de falar para o paciente que, assim, vamos dizer, cirurgia. Todo mundo fica com medo da cirurgia. E essa semana atendi uma paciente que já chegou para mim e falaram que eu tenho hernia de disco. Não tinha nem visto o exame, não tinha visto nada. Já chegou assim, eu tenho hernia de disco, mas me falaram que eu tinha que operar, mas eu não vou operar porque vai ficar numa cama. Né? Então, se o resultado fosse esse, eu acho que a cirurgia de hernia de disco não tinha ido para frente nunca, né? Eu não indicaria. Agora tem até endoscópica, né? Agora nós, sim, temos que também colocar o paciente que protelar o tratamento também tem suas implicações. Tá? Eu já vi paciente que, com dor, doutor, não quer operar, com indicação, falha do tratamento clínico, você tentou o tratamento clínico, não resolveu, e o paciente com dor, 3, 6 meses, 1 ano, e aí ele, não aguento mais, vamos operar, doutor, não aguento mais, sei que há muito tempo o senhor está falando para operar, mas só agora eu não estou aguentando. Pode ser tarde, tá? Porque hoje nós estabelecemos uns limites, até mesmo para o tratamento clínico. Tirando as situações emergenciais, que a gente pode falar isso lá na frente, né? Nós estabelecemos limites de tempo até para o tratamento clínico, certo? E esse tempo do tratamento depende da intensidade da dor. E por quê? O que acontece? Quanto mais tempo o paciente sente dor, mais ele fica sensibilizado com aquela dor. E ocorre um processo de sensibilização. É isso, o paciente fica sensível àquilo. E o que é essa sensibilização? Nada mais é, eu costumo comparar com aquele joguinho do parque que tem, que a gente não vê muito aqui, talvez tenha, que você bate num negócio aqui e tem que subir um negócio, bater num sino, né? Lá em cima. Né? Então, é aquilo, a dor é aquilo, aqui, a sua hérnia de disco, e aquilo lá é o seu cérebro. Tá? Então, o que acontece? Uma hora o negócio chega só ali no meio, é a medula. Aquele sinal da dor já determina alterações na medula que vão facilitar a dor. A pessoa começa a já ficar sensível. E aí, esse sinal sobe. É como se fosse cheio de portinhas e esse sinal doloroso vai abrindo essas portinhas. Aí chega lá no cérebro. Então,
E aí parece que o paciente cria uma memória da dor que é difícil desfazer isso, mesmo quando você tira o fator que causou a dor. Aí o paciente fica com dor, tirou a hérnia, mas doutor, ainda fiquei com aquela dor. Porque marcou o cérebro, porque o cérebro fica lembrando ali dos estímulos, né? Porque abriu esse sistema facilitador da dor, né? Às vezes as pessoas perguntam por que depois de muito tempo, às vezes eu já até recomendado iniciar numa fase inicial, a gente dá às vezes antidepressivo, né, para dor. É por causa disso, porque ele age lá em cima tentando fechar essas portinhas. Por isso que cria uma dor tipo de origem central depois, né? É como se fosse isso, cria-se uma memória ali, fica um negócio lá o tempo todo aceso. Olha, né? gente, não vale a pena esperar, então trate logo. Então existe um tempo, então existe a complicação, né, do tratamento, quando eu digo assim, a complicação do tratamento clínico que você ficou postergando. Né? Doutor, eu melhorei, mas não estou tão bem, mas eu não quero operar. Né? É lógico, a gente está levando em consideração uma situação em que eu acho muito importante. Você tem que ter a correlação clínica, né, com a sua imagem. Não vamos sair também achando que tem que operar toda a hérnia. Não, esse é o cuidado principal. Né? Esse é o cuidado principal quando você tem um diagnóstico de uma hérnia de disco. É se o seu médico ele consegue, através do seu exame, confirmar aquela impressão que está lá na ressonância. Olha, você tem uma hérnia e essa hérnia que está causando a dor. Mas a impressão pode ser outra. Ele pode olhar a hérnia e dizer, não, mas não é isso a sua dor. O senhor começou a falar aí de exames, e aí eu queria que o senhor falasse, né, um pouquinho sobre isso. Né? Quais são os exames que são utilizados, se realmente tem exames de diagnóstico, né, para essa patologia. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso. Acho que tem até uma imagem aí, né, para retratar. O que acontece? Eu digo... Ainda bem que a gente não falou exame radiológico, a gente falou exame, porque tudo começa no exame no consultório. O exame clínico, o exame físico, o exame neurológico. Né? Primeiro você faz a sua interpretação daquilo. Tá? A primeira coisa é isso. A partir do exame neurológico, o exame clínico, você é capaz de interpretar, esse paciente tem uma alteração na raiz de L5. O paciente tem uma alteração na raiz cervical, C5. A partir do seu exame neurológico. A partir desse momento, você pede o exame. Não é uma frase minha, mas acho que é um filósofo francês, Claude Bernard. Ele fala que se você não sabe o que procura, você não consegue interpretar o que acha. Eu sempre escutei isso em casa, o Marcos falando isso, né, sobre diagnóstico. Então, ele vai me corrigir em casa falando lá, não, Sandra, é dessa outra pessoa. Deu para entender. Né? Mas é isso. Então, você primeiro tem que ter essa leitura. Tá? Então, eu acho que eu vou ter. Então, aí partimos para os exames de imagem. Tá? Geralmente chega paciente e diz, olha, eu tenho um raio-x aqui, falaram que eu tenho hérnia de disco. Não é o padrão ouro para diagnóstico de hérnia de disco. Você não consegue ver uma hérnia de disco. A não ser que ela esteja calcificada, mas são exceções. Aí você consegue, provavelmente você tem que ter, parece, uma calcificação aqui no exame. Mas o exame padrão ouro é a ressonância. Né? É a ressonância. E você consegue ter uma definição de imagem melhor, tá? Com ela, ver as estruturas neurológicas. Inclusive, eu coloquei uma imagem aqui, né? Porque isso aqui é uma paciente que tinha um comprometimento da raiz de L4 no exame. Tá? Se eu mostrasse uma imagem semelhante à que passou ontem, praticamente a gente não ia ver hérnia de disco, praticamente não ia ver nada. Porque, às vezes, o sintoma não depende muito do tamanho da hérnia, se é pequena, se é grande. Vai depender da localização, se o espaço onde ela está ali alojada é um espaço amplo ou não. Então, o que a gente observa? Tá? Então, aqui é um nervo saindo, aqui é o disco. Tá? E aí, o que chama a atenção da gente aqui é o nervo, raiz de L5, disco, L5. Isso aqui é a estrutura do forame, essa perazinha aqui. Olha o que a gente observa aqui. Tá? Tem uma pequena hérnia aqui, tá? Pode ser só um abaulamento, uma protrusão, comprimindo a raiz de L4. Então, está aqui. Bateu com o exame clínico da paciente.
Então, é isso que é o mais importante quando se pede um exame. É correlacionar aquela imagem. Parece uma coisa, né, difícil até de ver e tudo. Mas o olhar clínico do profissional experiente... Justamente, porque senão você fica olhando, não vejo nada significativo. Não, isso daqui pode ser importante. Lembrando que a ressonância ela é feita deitada. Né? Como mais é que cara, né? Um pouquinho. É mais cara. Quem garante que isso aqui não está pior quando ela está sentada, quando ela está deambulando? Né? Porque geralmente a dor que a pessoa sente é uma dor mecânica, que a gente fala, é quando movimenta e melhora até com repouso, né? Relaxa, assim, a dor melhora. E geralmente é isso que o paciente ele refere. E doutor, na falta da ressonância, a tomografia ajuda em alguma coisa para a hérnia? Olha, hoje a ressonância é o padrão ouro. Padrão ouro de exame. Então, a única situação em que eu peço uma tomografia, digo, não, então tá, vamos fazer uma tomografia, é situações que o paciente tem claustrofobia, ressonância, e aí nós fazemos uma tomografia, certo? Tá? Mas ela não é uma ressonância. Tá? Pode-se lançar mão de alguns exames, mas só que acabam sendo até invasivos, que é você faz a tomografia e injeta contraste na RAC do paciente, a chamada mielografia. Né? Pode fazer com raio-x ou na tomografia. E aí você consegue delinear ali um nervo que está desviado e você olha ali deve ter uma hérnia. Entendeu? Isso eu fiz na minha época de residência, mas hoje, você falar, quando foi a última vez que você fez? Na residência. Sim. Na residência médica, né? E assim, onde pode aparecer uma hérnia de disco na coluna? Tá. Porque às vezes, né, as pessoas aí em casa, o senhor já falou um pouquinho, né, mas explica melhor assim, aonde pode aparecer. Nós temos 21 discos, né? Uhum. Tá? Então, qualquer disco desse, seja o cervical, né, torácico, o lombar, pode ser acometido. Tá? Então, os locais mais comuns são a região lombar. Tá? L4, L5, L5, S1, são os discos mais acometidos. E esse disco, ele pode ter uma localização central. O que é? Ele está no meio, está lá dentro, mas pode ter uma localização lateral e pode causar problema. Tá? Quer dizer, aqui a gente tem até a representação aqui nesse molde aqui de uma hérnia que nós chamamos de extraforaminal. Ela está fora parece que ela está fora da coluna, esse vermelho aqui. Ó. Bem aqui, ó. Dá para ver? Isso. Aí, ó. Aí. Então, ela pode ser central. A gente usa termos técnicos do recesso. Ali eu mostrei uma foraminal, quer dizer, ela é pequena, mas causando muito problema para o paciente com muita dor. Né? E aqui nós temos uma hérnia extraforaminal. Então, em todo esse círculo do disco, você pode desenvolver uma hérnia, inclusive hérnias anteriores, porque elas não são frequentes. Porque nós temos uma estrutura ligamentar aqui que protege. Então, as hérnias, geralmente, a gente não vai ver, pelo menos eu nunca vi uma hérnia anterior. Né? Anterior, porque nós temos um ligamento longitudinal aqui, que ele é uma estrutura fibrosa e que protege. Então, ele contém. Além do ânulo, ele contém. Então, com o posterior, né, você tem a estrutura, tem ligamentos, existem, mas são mais frágeis, a tendência é você fazer hérnias mais posteriores ou laterais. Legal. E, doutor, e quando ir ao médico, ou assim, por que ir ao médico? E, na verdade, quando ir ao médico, a pessoa deve entender na hora de procurar essa ajuda? O que ela deve saber? Primeiro, a gente procura o médico, acho que a intenção ali é ter o alívio da dor. Tá? Hoje, nós temos que ser mais efetivos no tratamento da dor para evitar situações daquelas que são as sensibilizações, que dependendo da intensidade da dor, a gente coloca 8, 12 semanas, mas dependendo da intensidade, ela pode ser mais precoce. É lógico que numa situação dessa, o paciente já procura até o hospital, quando está com muita dor. Né? É o que a gente usa. Mas vamos dizer, o paciente começou com uma lombalgia. Tá? O tratamento inicial, né, não estou falando para todo mundo se medicar em casa, mas são analgésicos simples e anti-inflamatórios. Certo? Mas o principal é, se essa dor persistir, há necessidade de ir ao médico, tá? Há necessidade sim, né? Tanto para a obtenção do alívio, mas uma coisa fundamental,
que é diagnóstico diferencial. Né? A gente está jurando, não, tenho uma hérnia de disco porque minha dor é igual ao do vizinho. Mas não, você pode ter outra coisa, que não uma hérnia de disco. Por isso a importância de um médico. Tá? Se a gente pensar só em dor lombar, os livros de medicina colocam da seguinte situação. Uma lombalgia, você dá remédio, espera 4 semanas, não precisa nem pedir exame. É isso que o livro fala. Tá? Mas é difícil no nosso dia a dia, né? Hoje, né? O paciente vai lá atrás de você, como é que você vai falar isso para o paciente? Com a vida corrida, ele já quer... Entendeu? Ele já quer lá uma resposta para aquela dor e tudo. Tá? Por quê? A maioria dos processos de lombalgia, como eu falei, os exames são normais e a maioria se resolve em 4 semanas. Então, essa é uma notícia boa. Então, a maioria, exame normal, e a maioria se resolve em 4 semanas aquela queixa de dor. Ótimo. Gente, não sei o que a gente vai fazer. O doutor Sandro, ele vai ter que voltar assim, só para falar também de novo de hérnia, porque nós já estamos encerrando o segundo bloco. E não saiam daí, que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Fique ligadinho. Hoje eu quero falar para vocês da MAB Vida Assistência Médica. Lá você encontra vários tipos de exames especializados também, viu? E consultas com especialistas. Então, dá uma passadinha lá na VP8, folha 26. MAB Vida Assistência Médica.